O empreendedor é alguém inconformado com a situação, então não precisa de uma coisa grande para você empreender. Empreender é um processo, né, no caso. Porque As a pessoas já autoridade imaginam que elas é vão quando você vence aqueles obstáculos. Olá, estamos começando mais um episódio do podcast Empreendedorismo com Princípios. Pessoal, já estou iniciando falando o seguinte. Jefferson, que é o nosso convidado de hoje, diz Yasmin que retorna depois de algum tempo, e já me zoando, que eu iniciei um podcast muito engraçado, Yasmin, falando olá. Você está me chamando de quê? Como que é o olá? Eu não vou, não vou imitar você, né, Eric? Faz aí como Você está autorizada a imitar. Quem nos escuta, vê se o olá combina dessa maneira. Olá, tudo bem? Foi desse jeito, só que assim, mais prolongado, entendeu? Olha só, já é o desafio de estar aqui trazendo um convidado muito especial nesta noite. Ainda por cima, Yasmin observando as minhas falas. Não sei se o nosso amigo Ricardo concorda com isso, Ricardo. Ele tá segurando a risada ali, ele concorda. Concorda? Prefere não comentar. Prefere não entrar, Nessa briga aí eu não vou. Tô fora. Tá fora. Hoje está aqui, mas está prometendo. Mas minimamente coloca aquelas palmas, porque hoje nós temos aqui Jefferson Luiz. O famoso Fisiojef. Já para iniciar, olha como que é fácil. @Fisiojef. Exato. Jefferson, fisioterapeuta, aqui da cidade de Ipatinga. E olha que legal. Ele foi meu aluno na graduação, tem uma história, assim, de superação de vida, uma história sensacional. Nós fazemos muitas viagens para cursos, então tem muito tempo para conversar. Atuante como professor na Métodos Capacitação e professor também universitário, realizando um excelente trabalho, tanto na parte docente, quanto na questão clínica da fisioterapia, com um currículo extenso. Se eu fosse falar aqui do currículo todo, a gente vai começar falando da formação de quiropraxia, Maitland, Mulligan, DTM, vestibular, ou seja, extenso. É aquilo que a gente fala da fisioterapia. E Jefferson hoje chega assim com a história sensacional que o fisioterapeuta ele tem que empreender, tem alguns pilares e princípios para empreender, e também tem que estar com o olhar atento para o paciente, e para isso ele vai precisar passar por um processo de alguns quesitos, tal como avaliação, raciocínio clínico, tratamento. Por que eu já estou falando isso de início, Jefferson? É uma fala padrão minha. Seja lá nos áudios, seja nos podcasts, seja muito bem-vindo. É uma honra estar te recebendo para nós conversarmos nesse dia, no seu horário que estão escutando, né? Ações que conversam com o destino. Seja bem-vindo. Fale um pouco de você aí para a galera. Obrigado, Ering. Obrigado, Yasmin. Primeiro, boa noite a todos aí. Agradeço imensamente aí o convite, tá? Também é um prazer estar aqui falando com vocês, participando desse projeto maravilhoso aí da Métodos Capacitação, projeto pessoal seu, né, Ering? Como eu costumo dizer aí para os meus alunos, né, a trajetória, ela é até mais importante do que o destino final, né? Porque é ela que molda a gente para o futuro, ela que nos molda para chegarmos onde queremos, né? A sua apresentação aí já foi, para mim, o suficiente, né? Realmente, a minha história de vida, ela é um pouco complexa, né? E como a gente vai conversando aí, a gente conversa bastante nessas viagens para curso, eu até cheguei a ter um insight que é bacana, né? Saindo um pouco da área empresarial, o empreendedorismo, ele inicia, né? Você empreende quando você decide mudar de vida, né? Os pequenos hábitos que a gente muda, ou quando você decide sair daquele mínimo comum que você vive para alcançar algo que está além da sua realidade, né? Eu tive, na minha trajetória, eu sou de origem bem humilde, né? Eu tive poucas opções assim de escolha quando eu era mais novo. Pensava, inclusive, que eu não teria tantas oportunidades como foram surgindo na minha vida, né? E as oportunidades não surgem do nada, né? É buscando, é tendo garra aí para tentar, e principalmente
quando você tem a coragem de arriscar. E esse é o princípio do empreender, né? É ter a coragem de arriscar, ver onde vai dar, se vai dar certo ou não, mas sempre fazendo sua trajetória, que no final as coisas vão se ajeitando, né? Olha só, ô Jefferson, eu acho interessante no podcast que você começa a levantar quem está aqui conosco, né, várias palavras-chave e que nós podemos assim direcionar para quem está nos escutando. Penso que os seus alunos e os nossos ouvintes também, que são os seus alunos, eles vão buscar se espelhar na sua história. Primeiramente, eu gostaria de grifar algo que eu tenho. As pessoas, elas querem o resultado, Sim, mas elas não querem passar pelo processo. isso. Por isso que nós estamos falando nessa noite aqui sobre ações que conversam com o destino. Hoje você é reconhecido aqui na região do Vale do Aço como uma pessoa referência no tratamento da coluna, músculo esquelético, e isso exigiu uma jornada. Muitas vezes nós, como professores, né, nós queremos que o nosso aluno tenha os resultados e sobressaiam e sejam, assim, melhores que a gente, formando verdadeiros Com certeza. discípulos, né, que eles nos superem. Mas para isso, além da questão da fisioterapia, existe o processo. Você, originalmente, não é da cidade de Ipatinga. Eu gostaria de que você falasse um pouco da sua origem, dos seus primeiros desafios para estudar, qual que era o seu cenário, né, para estudar, o que você fez já na questão mais final, quais os trabalhos que você passou Sim, para manter esse estudo ali. Muitas vezes você pode ter pensado em desistir, e você falou uma palavra assim, hábitos. Quais hábitos que você teve que conversavam sempre com o seu destino, que não foram distração, mas sim oportunidade? Resume para nós aí, ô Jefferson, essa história e os seus hábitos, o que você teve aí como maiores desafios da sua vida? claro. Eu gosto muito de lembrar do passado, né? Apesar que já passei por situações difíceis, creio que hoje quase todo brasileiro já passou por situações difíceis, e hoje me encontro numa realidade muito diferente da qual eu iniciei minha vida, né? Mas a gente sempre tem que ter um pé e um olhar para o passado para a gente ver tudo que a gente alcançou, né? Quando a gente costuma a ficar muito acostumado com a realidade atual, você começa até a pensar que é pouco, né? Você quer sempre alcançar mais, né? E que não está o Conquistar. suficiente, que está demorando chegar o resultado. Mas quando você olha um pouco para trás e vê, poxa, olha de onde eu saí, onde eu estou hoje, né? Tudo que eu alcancei. Aí você vê que não, o processo também não é tão demorado assim, né? É só ter paciência e perseverança, né? Eu já fiz de tudo um pouco nessa vida, na verdade. Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade, né? Por causa de uma realidade de vida que a gente vivia. Eu sou filho de pais separados, né? Minha mãe divorciou do meu pai, meus pais se separaram, eu tinha 2 anos de idade, então eu cresci, né, sem um pai, e graças a Deus com uma mãe maravilhosa, a qual eu atribuo hoje a pessoa que eu sou, né, foi graças à educação dela, a tudo que ela permitiu, com todas as dificuldades. Eu tenho 7 irmãos, né, eram 8, infelizmente um faleceu, então nós éramos 9, né, e depois passamos a ser 8. E imagina a realidade de uma família, né, que tem 8 filhos e uma mãe para cuidar, sem a figura paterna ali, né? Então, aos 13 anos de idade, decidi trabalhar, comecei a trabalhar cedo para ajudar em casa e para tentar conseguir as coisas que eu queria também, né, alcançar. Desde muito cedo eu sempre gostei muito de estudar, né? E hoje eu falo com os meus alunos, inclusive, alunos meus que estiverem assistindo aí já ouviram essa frase, né? Eu falo abertamente, o estudar mudou a minha vida, né? O estudo mudou a minha vida. Hoje eu alcancei o que eu alcancei primeiro foi através dos estudos, né? Depois da força de vontade. Já trabalhei de ajudante de pedreiro, já, né? Ah, Já
tem uma obra lá em casa, Jefferson. Eu queria economizar. Não sei se eu sei fazer bem antes, mas eu faço ainda. Já trabalhei de Você se ajudante de vira. pedreiro, já mexi concreto, carreguei a areia no sol quente, né? Mas era o que eu podia fazer na época para poder ajudar a família, para poder manter meus estudos também. Já trabalhei na área da Uzi Minas aqui também, né? Área de usina, pegando pesado também, né? No ensino médio, eu já trabalhava e estudava. O ensino médio é pesado, mas nem se compara a um curso técnico, é uma faculdade onde a cobrança é ainda maior. Saí do ensino médio, já emendei um curso técnico, né? Originalmente, eu fiz o curso técnico de enfermagem, foi quem abriu muitas portas para mim também. E lá na época do curso, eu acordava às 5h40 da manhã, porque onde eu morava ficava longe do ponto de ônibus que eu tinha que pegar para ir para o meu trabalho, né? E eu acordava às 5h40 da manhã para poder sair e pegar o ônibus para dar tempo de chegar no serviço às 7 horas, né? Trabalhava de 7 às 17h30, ia para o vestiário da usina que eu trabalhava, foi quando eu comecei a trabalhar fichado, tomava o meu banho, trocava de roupa, comia um lanchezinho rápido ali, quando dava para comprar um lanche também, que a grana sempre é curta, ainda com o curso técnico, passagem, tudo. Ia andando até a escola, que era uma distância aí que eu caminhava uns 25 minutos ainda, né, saindo da portaria da usina. E para pegar a aula às 7 horas até às 22h15, que terminava, eu ficava até o final. E daí eu ia para o ponto de ônibus. O ônibus que passava mais cedo, que dava para eu chegar mais cedo em casa, passava às 9h40. Então, se eu fosse pegar esse ônibus, eu tinha que sair mais cedo da aula, eu ia perder conteúdo. Então, como eu saía às 22h, o próximo ônibus era só às 23h50. Eu saía de lá 10 para meia-noite para chegar em casa praticamente umas meia-noite e 40, né? Para jantar, tomar um banho. Então eu ia dormir lá para 1h, 1h30 da manhã. Acordava 5 E horas. acordava todos os dias 5 horas. Rotina, nada fácil, né? Nada fácil, né? E fiz isso durante o curso todo, né? Obviamente, muito cansado. Tinha dia que eu queria desistir, né? Mas aí eu tinha a figura da minha mãe sempre falando, né? Que eu tinha que correr atrás dos meus sonhos. Eu tinha vontade também, né? De perpetuar aí na área da saúde, né? Foi até então que eu formei no curso técnico de enfermagem, né? No último ano eu já fiz a minha inscrição na Faculdade Federal de Juiz de Fora, onde eu prestei o vestibular lá e passei, e comecei a minha faculdade de De fisioterapia. fisioterapia. Ô Jefferson, queria tirar um aspas nesse ponto aí, que a sua história, em poucos minutos, você deu um resumo na sua história. Entra todo um contexto que eu sempre falo, que a história do empreendedor ela não muda. Alguém que nós consideramos que teve um sucesso, tal como a sua atuação dentro da fisioterapia da docência é um sucesso, existe todo um processo. Então, como você mesmo disse, dentro da sua fala, algumas colocações são importantes. Não é fácil, mas É possível. É possível. é Eu possível. tava pensando nessa frase, você acredita? Então, as dores, elas talvez só mudam de endereço, mais ou menos em determinada situação, mas elas existem. Dificuldade financeira Sim, vai existir, dormir pouco por um período de tempo, ter que abrir mão de algumas coisas que os outros estão fazendo, mas que não conversam com o seu destino, então você provavelmente não tinha tempo para tanto para lazer nessa época. isso. O tempo que tinha era para estudar ou descansar ou dedicar à família, suporte familiar importante. Teve um contexto que você grifou bem, o apoio da sua mãe em relação aos seus sonhos, e é importante pessoas estarem conosco, principalmente as pessoas que nós amamos e elas nos amam, para dar um direcionamento, para alinhar o destino junto conosco, né? Uhum. E quando a gente vê essas dificuldades, eu falo com os alunos, ou eu falo quando eu estou fazendo uma palestra, que cada um sente de uma forma o processo, mas o passado ele é só um retrovisor Isso. para você verificar de onde você saiu, não se esquecer, mas
você tem que olhar o para-brisa, que é o seu destino, para onde você está indo. Então, você não consegue encontrar nada lá no passado. Então, quando você fala do passado, eu vejo que você trata esse passado como um ponto que te impulsionou, mas não que te limitou Isso. para a sua conquista. E aí entra a frase também que o seu estado atual não determina o seu futuro. Todo um contexto que você tinha ali na época e não determinou o seu futuro, para onde que você Onde você ia chegar. onde que Isso. você ia chegar. Que bom, Yasmin. O Jefferson tá Aí, contando essa história aí. dele de quando ele estudava e tinha que ir pra faculdade, tinha pouco tempo. O primeiro curso que você fez na MES foi 2016? Acho que foi, né? Foi. Eu conheci o Jefferson em 2016. Você formou em que ano? Eu formei em 2018. De 2016 até o 2018, que ele fazia, né, os cursos com a Métodos, todos os cursos que ele fazia, ele estava nessa trajetória. O Jefferson chegava no curso, Yasmin, tem café? E tomava um café e ficava só tomando café. Jefferson saía do plantão, Isso. chegava para fazer um curso, ficava o dia inteiro fazendo o curso, e às vezes ele tinha um plantão nesse mesmo dia, né? Então ele saía do plantão, ficava o dia inteiro fazendo o curso. E Do voltava pro curso, plantão. ele voltava pro plantão, se alimentando apenas de café e água. É. Porque ele não podia dormir, né? E ele ficava cansado. E era café, ele só tomava café. Eu ficava, ô Jefferson, você vai morrer? Como é que A você tá única aguentando coisa viver de que, café? a única coisa que não mudou foi o café. O café continua a Né? Eu Isso ele mesma falou chegava coisa. isso lá, esses dias. quando ele fazia o curso, eu falei, ô Yasmin, por que que tem tanto café assim? Não, O Jefferson era. falava, Primeiro, o Jefferson não dava bom dia. Ele falava, ei, Yasmin, tem Tem café? café. agora, Exato. mas o interessante, você já citou lá uma parte já um pouco à frente, quando ele chega, né, na Métodos, e a nossa história se confunde. Eu iniciei falando que o Jefferson foi nosso aluno, nós participamos juntos aí dessa Sim. construção, então você começa a verificar. Trabalhava, saía de um plantão, fazia um curso. Então, o que que é prioridade? Isso. Então, na verdade, muitas vezes não é que nós não podemos, é que nós não temos aquela prioridade. Eu vou falar por ele, por acompanhar esse processo, né, junto conosco. Finanças não era uma questão que sobrava, Não, de forma alguma. de forma alguma, né? Então, porque muitos têm isso. Olha, eu estou de plantão, eu estou trabalhando, Tô cansado. estou cansado, não tenho dinheiro, talvez não tenha assim no momento a prioridade. E por que que a gente cita isso? Para incentivar, não para julgar a dor de alguém, mas para falar que tem uma solução. Quando você olha para o cenário, tem uma solução. E você passa por esse processo de formação. Começa cursos ainda na da graduação, Sim. começa depois um processo de monitoria, a gente vai falar um pouquinho à frente, mas você falou algo ali, você inicia a fisioterapia numa federal, ok? Isso. E teve motivos ali para você não dar uma continuidade, mas como que a fisioterapia entra na sua vida? Exato, também queria saber. Eu acho que eu nunca te perguntei por que que você quis fazer Isso. fisioterapia. E também, assim, nesse primeiro contexto, quais, assim, os principais obstáculos que você enfrentou ali já na graduação e como que aponta para soluções? Isso. É interessante a questão da fisioterapia, que eu friso com as pessoas que eu converso, com os meus alunos, a questão do foco, né? Eu nem conhecia a profissão fisioterapia, nem sabia da existência de fisioterapeuta, mas ainda no meu curso técnico, enquanto eu estava fazendo enfermagem, eu tinha duas professoras que eram fisioterapeutas, que inclusive depois de formado tive o prazer de serem minhas colegas de trabalho, né? Na empresa que eu prestei serviço hospitalar até recentemente. E foram minhas colegas de trabalho, falei para elas, né? Nem elas sabiam que elas eram o motivo de eu ter me tornado fisioterapeuta. Eu tinha duas professoras fisioterapeutas do curso técnico, e quando elas falavam da profissão, aquilo me gerou uma curiosidade, e eu fui pesquisar o que que era a fisioterapia, né? E aí eu vi as diversas áreas que a fisioterapia atuava e me chamou muito a atenção a área da osteopatia, que é da terapia manual, né? Que foi um dos princípios para eu escolher fisioterapia. Pensei, não, eu quero fazer isso, eu quero ter o meu consultório, eu quero trabalhar com dor, né? E eu, como eu vim da enfermagem, e depois de formado, trabalhei em hospital, eu vi a realidade, né, e vejo ainda a realidade do paciente com dor, né,
ficando refém de medicação, refém de muita coisa, eu consegui ver, enxergar a fisioterapia como algo muito diferente, né? A gente tem a habilidade de tratar a dor, de promover uma qualidade de vida do paciente de maneira minimamente invasiva, sem medicação, sem cirurgia. Então a gente consegue fazer com que o paciente melhore com os recursos que ele tem, que é o próprio corpo, né? Com o raciocínio. Isso me encheu os olhos e eu decidi que eu queria fazer fisioterapia. Foi minha primeira decisão. A segunda decisão é que eu vi nas faculdades, pesquisando faculdade, foi eu quero fazer na Federal e eu quero fazer na Federal de Juiz de Fora. Eu lembro até hoje, a gente estava na praia, eu e minha família, e eu falei com um familiar meu, olha, eu vou passar em primeiro lugar em fisioterapia na faculdade de Juiz de Fora. Já fiz a inscrição. E realmente eu passei, e passei mesmo em primeiro lugar, graças a Deus, e fui, né? Só que aí a realidade bate a porta também, né? Eu vi que a federal é gratuita? É, mas eu teria que ficar lá com estadia, eu teria que dar despesas para minha mãe, para minha família, despesas essas que eu sabia que eles não dariam conta, teriam que se sacrificar muito para poder me manter lá. E eu não queria de forma alguma, porque pelo contrário, eu queria retribuir tudo que a minha mãe já tinha feito para mim. Então, ali eu já entrei com o meu primeiro conflito, né? Eu quero fazer aqui, mas eu tenho uma outra realidade, né? E aí, além, né, do destino ser algo que a gente constrói, eu acredito muito também nas portas que Deus abre para gente, surgiu a oportunidade de transferir o meu curso para o Unileste, né? Que eu acho que, assim, acho não, eu tenho certeza que foi obra divina também, né? E a decisão minha, eu vou transferir para Ipatinga, para o Unileste, porque aí eu vou conseguir trabalhar num hospital. Tem a possibilidade de eu trabalhar à noite quando eu estiver no estágio, e tem a possibilidade de continuar trabalhando e estudando. Não vou dar despesa para minha família, vou conseguir concluir meus projetos. Ô Jefferson, Só você uma está coisa, eu caminhando. quero fazer uma mensagem subliminar. Tudo que o Jefferson falou, Né? decisões Decisões decidem decidem sua sua vida. vida. Decisões decidem sua vida. Isso. Te interrompi nesse momento pelo seguinte: na minha história de fisioterapeuta também, eu iniciei e o meu grande obstáculo, um dos primeiros, eu acho que é de todos aí, é finanças. Sim. E chega nesse momento, as pessoas paralisam, né? Veem como um gigante aquilo que elas estão passando e não focam na solução. E essa parte da sua história também confunde com a minha, porque quando eu vi, né, que eu não tinha o dinheiro para pagar a faculdade, que ia ser um trabalho, apesar que meus pais sempre me apoiaram 100%, eu enxerguei uma oportunidade de iniciar na docência a nível técnico. Então eu atuava como monitor da faculdade, né? Tive benefícios ali sendo o monitor e em sequência comecei com a atuação de um curso técnico. Então seja a distância que você estava distante da sua família, seja a sua decisão de retornar para naquele momento não ser um peso como você considerou financeiro, mas para ter uma sustentabilidade na faculdade, você viu esse gigante como a solução é voltar e atuar na enfermagem. Isso. Repare, ações que conversam com o destino. Com o destino. Por quê? Porque tem pessoas que estão em determinada situação e se perguntam por que eu estou fazendo isso agora? Aí eu volto para elas. É uma distração ou oportunidade? Então, essa etapa, esse degrau da enfermagem te promoveu dentro da faculdade, tanto conhecendo as professoras que estimularam, quanto também sendo seu sustento nesse período aí. Pode voltar aí, você já estava no Unileste já. E interessante você falar de finanças, é que eu acabei lembrando de uma coisa aqui que me pegava bastante. Quando eu estava no ensino médio, aproximando ali na reta final do terceiro ano, eu ficava extremamente triste porque eu pensava, eu não vou fazer uma faculdade. Eu gosto muito de estudar, mas eu não vou fazer uma faculdade porque a minha mãe não tem condição de pagar e faculdade é caro, né? Foi aí que eu descobri a possibilidade, né? Tava tendo um programa aí, acho que do governo de Minas, possibilidade de fazer um curso técnico com uma bolsa. Tinha que fazer uma prova, se passasse, ganhava a bolsa. Eu ganhei a minha bolsa de enfermagem
E aí minha trajetória mudou, né? Porque eu já vi a possibilidade de ganhar um pouco mais do que o salário mínimo, que era pouco na época, né? Com um curso técnico, e de aí conseguir me sustentar na faculdade, né? Sem precisar dar despesas para a minha família, que já não tinha uma situação muito boa. E aí tudo começou a se convergir, né? A enfermagem também foi, depois de eu ter formado, foi o que me garantiu na, na faculdade, né? Até um certo tempo eu trabalhava num hospital particular, depois eu passei em um concurso, o que me permitiu ganhar um pouco mais e conseguir fazer também as minhas formações, né? Os cursos e tudo, e que me permitiu também uma flexibilidade maior de horários quando eu estava no estágio, para eu não precisar ter que abandonar o meu emprego, como muito estagiário faz, né? E o foco também de eu já entrar na faculdade, sabendo o que que eu queria fazer como fisioterapeuta, me colocou também muito centrado, porque a decisão que eu fiz é: eu vou entrar na faculdade, eu quero me tornar um fisioterapeuta e eu quero ter um consultório, eu quero trabalhar com pessoas com dor. Então, eu eliminava algumas distrações, né? Tinha até situações interessantes que algumas pessoas achavam, ficavam chateadas, colegas ficavam chateados porque eu não ia nas festas e tudo, mas é porque eu tinha que trabalhar, estudar e fazer as minhas coisas. Eu fiquei muito centrado nesse tempo. Olha só, Jefferson, você falou aí que já dentro da fisioterapia você já sabia o que você queria. Uhum, Duas perguntas, então. Quando surge esse interesse pela docência? Porque você determinou ali o consultório musculoesquelético, dor, segura essa. uhum, No meu caso, a docência, Jefferson, ela inicia-se, eu falei já, acho que no primeiro podcast, Sim. eu era extremamente tímido, fui apresentar um trabalho, se eu não apresentasse, ia ser reprovado. Ensino médio ainda. Eu treinei uma professora que talvez nem lembra, eu era de um aluno mais calado na sala, ela chama Iris, essa professora, uma professora de história. E ao final da apresentação, ela falou: Ering, eu quero te fazer uma colocação, você foi muito bem. Então, precisei superar. Voltei ali para a fase da segurança do trabalho, apresentando muitas palestras. E quando chega na faculdade, um professor chamado Germano, ele fala: Olha, Ering, você é professor? Falei: Não, por quê? Falei: Porque você é um professor nato. Olha como que as pessoas podem dar destino. Você falou das suas professoras no curso de enfermagem e o Germano, médico urologista, né? Acho que é uhum. urologista mesmo aqui da cidade. Falei: Você é um professor nato. Falei: Tá aí, eu sou um professor. Isso. E eu entrei na estatística e os meninos falavam: Você é um professor, e professor de estatística e vai ser professor no Unileste. Então a docência, ela surge assim na minha vida. E essa era a primeira colocação. E o empreendedorismo, desde pequeno, eu falava para minha mãe que empreender, sempre digo que não é necessário CNPJ, mas na própria faculdade, eu comecei ainda a dar aula particular, prestar assessoria, e eu sempre falava com a mãe: Mãe, eu quero falar numa linguagem atualizada, ter um negócio próprio. Uma criança não vai falar dessa Uhum. proporção, mas eu queria dizer isso para ela. Então surge esses dois, o empreendedorismo e a docência. Na sua vida, como fisioterapeuta, como surge a ideia de empreender? Você travou algum momento? É, como que você descobriu isso? Qual foi o ponto decisivo já levando você já para a fase de conclusão do seu curso de fisioterapia? É interessante. A docência surgiu na minha vida também assim. Eu não programei ser professor, né? Entrei na faculdade sem a mínima noção de que eu seria professor e não pensava nisso, né? No decorrer dos cursos, do curso, ali nos grupos de estudos que a gente fazia, estudar para prova, estudar na biblioteca, eu gostava muito de explicar para os colegas as coisas que eu estudava. E os trabalhos em grupo também, eu sempre gostava muito de falar e sempre ouvia que eu falava bem. Meus colegas falavam: "Ó, você tem que ser professor e tudo." E realmente começou a surgir esse interesse. Mas eu me tornei professor mesmo foi na Métodos, né? Que eu descobri que realmente eu gostava e tanto que hoje eu sou apaixonado, né? Dou aula em faculdades, dou curso na Métodos, né? Além de ser o meu trabalho, também porque eu amo isso. É,
A primeira oportunidade que eu tive foi na Métodos, né? Foi você que me deu essa oportunidade, e isso eu sou grato sempre, né? Nos cursos de terapia manual, que já era algo que eu gostava muito, né? Foi terapia manual da coluna vertebral. O professor do curso me perguntou se eu tinha interesse de acompanhar os outros cursos para auxiliar como monitor, e acho que ele te pediu, né? E eu também te pedi, e você autorizou. E aí eu comecei a acompanhar como monitor, né? É interessante que volta para o empreendedorismo, a questão do arriscar, que na faculdade eu ouvia muito a seguinte frase, né? Você recebe para estar lá? E não, né? Eu não recebia, porque não era um trabalho, eu estava ali por uma vontade minha, uma oportunidade que vocês abriram para mim, né? Eu falava, não, estou aprendendo mais, eu estou fazendo algo que eu gosto, né? E eu estou arriscando, tá ali num tempo que eu estou aprendendo e tudo, mas eu poderia estar descansando, né? Porque eu trabalhava muito, eu poderia estar fazendo mais coisas para ganhar dinheiro, né? E ali eu descobri realmente que eu tinha eu não vou dizer dom, que seria um pouco de. é, Seria meio arrogante da minha parte falar Não, que é um pode, dom, Não, não, acho que é pode, dom. não. é, Ensinar é dom. É, mas que eu tinha, que eu também, levava também. jeito, né, para isso. E que eu gostava muito. E daí começou as oportunidades de dar workshops, palestras, cursos e me descobri professor. No empreendedorismo, o modelo de trabalho que eu tinha em mente, né, que era sair, a primeira barreira que eu tive era, estava formado, eu já tinha uma profissão, eu era concursado, né, como técnico em enfermagem, eu teria que decidir entre continuar na carreira de fisioterapeuta, como autônomo num consultório, ou continuar como técnico super seguro, sendo Zona de concursado, toda conforto aquela ali que você tava. estabilidade, minha zona de conforto, né? Tinha medo, obviamente, decidi ir para o consultório. Eu sou muito técnico, né? A gente conversou bastante, então eu gosto muito de estudar, aplicar tecnicamente a coisa, mas a gente sabe que para empreender só o conhecimento técnico não é o bastante, né? E aí foi a parte que eu tive que aprender em conversas com você, né? Com outras pessoas que faziam, mas principalmente a Métodos, você, nossas conversas pessoais, de que eu tinha que entender, além da parte técnica de lidar com o paciente, que o paciente também é meu cliente, né? Eu tenho que entender lidar com pessoas, fazer network, entender como que funciona o processo e principalmente a parte da gestão que nunca foi o meu forte, né? No início eu tive que ajustar, eu lembro muito bem, eu tinha um medo, eu acabei de formar, né? Quanto que eu vou cobrar de consulta, né? Você até falou, eu tinha falado um valor menor, né, de consulta, porque eu era recém-formado, e eu lembro da sua pergunta, né? Mas recém-formado, o que que você consegue resolver do paciente? Consegue resolver o problema do paciente? Eu falei, consigo. Então você tem que cobrar pelo que você vai resolver e não pelo tempo que você tem de Você é formado. autoridade do que resolve. O Isso. Eric sempre conta essa história, agora você tá contando, todo Você mundo tá vai saber que é vai que é você. você. É, Ele não cita seu nome. Ele sempre É o conta essa Jeff. história, mas agora você acabou de falar que é você. Gente, isso. é o Jefferson da história. E aí comecei, né? Fiz os ajustes aí na minha trajetória, né? Errei muito. Você me ajudou bastante nessa parte aí de consultório. E sigo nesse empreendimento aí que é bastante interessante também. Olha só, eu vou dar um reforço na história do Jefferson, que você citou, né? Que muitas pessoas observam, e nós estamos falando de ações que conversam com o destino, mas a verdade você estava dentro do propósito. Sim, Então, o Jefferson, estou errando até meu nome aí. até o nome, é o Ficou emocionado Jefferson. com a minha Fala só história? A fisioterapeuta. história mexeu comigo. O Jefferson, ele faz o que nós falamos, planejamento de carreira dentro de um ciclo de curso. Se coloca na posição de um monitor, de um aprendiz, ainda na graduação, Isso, tudo foi na graduação. com ações que conversam com o destino, repetindo para ficar bem grifado. Tem as primeiras oportunidades no workshop, né? Você constrói isso aí, e isso é importante para dar, que nós falamos rodagem, né? Bagagem. Existe ali, muitos perguntam, né? Mas você postou nele tão novo, porque tem uma história, Era tem um processo. recém-formado, né, o Jefferson, então. O Jefferson era.
recém-formado quando foi a aposta, né? Isso. E aí, se você gera, se for numa empresa tradicional, Jefferson, poxa, mas é o nome da empresa, é o que que você construiu, né? Mas nós acompanhamos um processo. Aquilo ali não era um ponto final, tinha uma história por trás. Uhum. Não só no processo, né? A gente acreditava na pessoa, né? No que ia dar Não, certo. acreditava No na pessoa, no processo, processo e na pessoa. é, Ele fazendo parte desse processo, né? Uhum. Tanto técnico como humano. sim. E tem que ter coragem. Quando você fala de empreender, que tem que ter coragem, eu falo, ó, dois princípios para empreender: fé e conhecimento. Você traduziu a fé como coragem, um traduz como visão, e eu tenho o meu conceito de futuro da fé, o firme fundamento das coisas que se esperam e não se veem. Então, para tomar essa decisão, mediante um processo também, você tem que ter essa coragem. Não, ele dá conta de levar a mensagem, ele dá conta de levar o que nós construímos aqui. Ah, mas tem 10 anos de história. Não, mas ele equivale porque faz parte de um processo. Uhum. Não é, não estou tirando alguém da noite para o dia ali. Então eu me sinto assim honrado de fazer parte da sua história de sucesso. Né? As histórias, quem conhece, quem é mais próximo, inclusive eles até acharam que eu sou pai do Gerson. Tem cara para isso? Tem idade para isso, Ricardo? Cara, Olha só. idade tem, eu sou novo. Não, aí vocês já Eu pegam prefiro não pesado. comentar, porque eu ainda tenho. Eu sou CLT, né? É, Pra que eu vou comentar correndo risco? a Yasmin, eu não tenho esse risco também, não. Aqui, mas confunde essa história, Jefferson, e se nós fôssemos aprofundar, nós já estamos aí caminhando para chamar os minutos finais, né? A história começa a ficar boa, a gente começa a caminhar para os minutos finais. E quando eu falo minutos finais, não é tão final assim também, Não. não. Os minutos finais aí passam mais Passa vários mais uns minutos. 10 Vai. minutos. Que tanto no processo, né, eu acompanhei ali o processo do primeiro oportunidade CLT pós-faculdade, e essas conversas foram muito edificantes. Essa trajetória que o Gerson fez, você pegar da monitoria e verificar onde que ele está hoje, tanto na docência como na clínica, vencendo muitos obstáculos, se dedicando, buscando alternativas, abrindo mão do tempo, é uma construção. A gente fica feliz em fazer parte e contar a sua história com todo o seu mérito para chegar até aqui. E aí, Jefferson, eu gostaria que você grifasse o seguinte: você citou sobre empreendedorismo, mas o que foi o fator determinante para você falar, não, é a virada de chave, é agora, tem que ser agora? E quais foram assim as principais direções que você teve? Você grifou algumas, mas se você pudesse falar assim, olha, essa é a hora, o que te levou a isso? A ter esse novo impulso na carreira? Uhum. E quais são as duas principais direções que você teve para subsidiar o seu empreendimento? É. Então, vamos lá. É, eu resumiria isso tudo em três palavras, né? Que são, posso dizer que são três princípios, né? Já que o nome do podcast é Empreendedorismo com Princípios. O primeiro é a vontade, né? Eu tinha vontade de mudar de vida mesmo, não só por mim, mas pela minha família. De hoje, por exemplo, consigo ajudar meus irmãos, ajudar minha mãe, né? Dar um auxílio para minha família que há um tempo atrás eu não teria suporte para isso, né? E porque eu tive uma base familiar sólida, apesar de todas as dificuldades, né? Eu tive exemplo, né? Ver minha mãe sozinha, cuidando de tantos filhos, sem deixar cair a peteca, né? Digamos assim. Eu falei, poxa, eu quero seguir esse caminho, eu quero chegar lá como todo mundo pode. O segundo foi não deixar acomodar e não deixar o medo me parar, né? Como você perguntou há uns minutos atrás, acho que eu nem respondi se eu tive vontade de desistir. Não foram uma, duas vezes, foram várias, né? E quando eu ia desistir, eu pensava, peraí, eu tenho um objetivo onde eu quero chegar e não é só por mim. Aí eu lembro de uma frase de um ortopedista brasileiro aí, que ele, não sei se a frase é dele, mas ele que divulgou, nunca achei um autor para essa frase, que inclusive eu tenho ela escrita até hoje na minha casa lá, no papel pregado no meu escritório lá, que é: se não for por você, faça por alguém. Tem dia que a gente desanima, né? E que
eu vejo, ó, hoje eu não tô com vontade, eu acho que não vai dar certo, mas tem alguém torcendo por você, tem alguém que te auxiliou, tem alguém que tá apostando em você, faz por essa pessoa então o dia que você não tá bem, né? A virada de chave foi quando eu vi tudo que eu consegui conquistar, né? Mesmo que ainda não era muita coisa, e que eu estava formado e que eu tinha um objetivo, que foi, poxa, eu passei por isso tudo, né? E eu vou, eu quero esse objetivo, não vai ser um emprego que eu tenho agora, só porque eu sou concursado, que eu estou estável, que vai me deixar acomodar. A primeira virada de chave foi: eu vou pedir exoneração do meu concurso, porque aí eu tirei a base estável que eu tinha, agora eu preciso me virar, né, para poder Sair da crescer, zona de sair da conforto. zona de conforto, né? A Porque segunda, muitos têm muitos têm, dificuldade. muitos têm dificuldades. A segunda é: agora que eu tô aqui, eu preciso fazer o que eu me preparei esse tempo, o preparo, né? Passei a graduação toda me preparando para isso, né? Não só tecnicamente com os cursos, mas também humanamente, conversando com você, conversando com outros professores, conversando com outros profissionais e adquirindo também o conhecimento humano da coisa, né? E aí, estando lá, eu falei, pronto, agora eu preciso ter pacientes, né? Eu preciso mostrar resultado, eu tenho técnica para isso. Preciso ter pacientes, então eu preciso de um bom relacionamento com os pacientes. Ouvia você falando muito de relacionamento, ouvi outras pessoas Pessoas, pessoas, também, pessoas. pessoas, né? E tenho que manter isso. Só que para manter isso, eu não posso só atender e receber do paciente. Não é só atender dinheiro para cá, paciente para lá. Isso tem que manter de alguma forma, né? Então eu preciso investir num espaço bacana, eu preciso aumentar o meu ticket média, né, que é de consulta, e para isso eu preciso ver qual que é o perfil de paciente que eu tenho. Então a virada de chave foi entender realmente como que funciona um negócio, né? Porque querendo ou não, o meu consultório é o meu negócio, é a É um minha negócio. empresa, né? Não é uma empresa como a Métodos, que tem um outro foco, mas é uma empresa, né? Não, com Com certeza é uma certeza. É empresa. uma empresa. E eu penso que é interessante quando você fala e as pessoas escutarem, vão ver algumas palavras comuns do empreendedorismo. Primeiro, quando você fala de propósito, hoje todo mundo fala de propósito, e propósito envolve pessoas. Uhum, Então, se você negligenciasse o seu chamado, outras pessoas poderiam ser prejudicadas. sim. Então, você empreende, você busca liberdade financeira, geográfica, liberdade de tempo, mas você impacta a vida de demais pessoas. E cada um é dado um dom para o fim proveitoso. Quando você nega o seu dom, você não está prejudicando somente você, você está prejudicando várias pessoas que estão ao seu redor. Não com uma responsabilidade como um peso direto, não é isso. É porque no seu exercício normal da profissão ou do seu propósito, os benefícios vão chegar até essas pessoas também que te cercam. E a vida é isso. Uhum. Hoje a Yasmin está aqui comigo. Hoje, quase 10 anos. Mas é numa história bem legal também, Jefferson, repito várias vezes, eu conversando com alguém no CDL, e ele falou assim, você tem alguém para me indicar? Olha quem que eles me indicaram. Melhor indicação da vida E, dele. Tá Não vendo? podia ter sido melhor. mas eu E ganhou a gosto loteria. de trazer esse elogio às pessoas que nos auxiliam. Hoje, em uma palestra rápida que eu fiz, eles falaram assim, mas sem pessoas você não conseguiria, né, Eric? De forma alguma. E não é brincadeira que a Yasmin facilita toda a minha vida, fica com todos os meus cartões, então não conseguiria. E junto como ela constrói isso conosco, se eu omitisse meu chamado, ela poderia estar em outro local, sim, lógico, mas também eu deixaria de construir uma história, nós deixaríamos de construir uma história juntos ali. Aí você cita algumas palavras interessantes que o que que você observa que empreender quando você fala de mentoria, o mentor ele vai te dar uma segurança no processo. Isso. E eu busco organizar juntos aos alunos, aos fisioterapeutas, exatamente isso. Olha, eu rompi com com o meu serviço, pedi exoneração. Tem um caso de um aluno bem interessante que ele está tendo um ótimo resultado, tanto clínico quanto financeiro. Ele está muito feliz que ele também teve essa ruptura. Então, histórias de ações que conversam com o destino têm ruptura.
romper com o passado, romper com o medo, é mudar a mentalidade, ir para o próximo nível, tudo isso faz parte do empreendedorismo, para contar a sua história. Observar qual problema que você resolve, o primeiro caso que você contou, Isso. você é autoridade naquilo que você resolve. Saber que quando eles reconhecem o valor, o preço ele vai se tornar irrelevante para o cliente. Saber que pessoas, umas machucam e as outras curam, mas pessoas promovem pessoas, tudo dentro da linguagem do empreendedorismo. Saber se relacionar, definir o público que você atende, definir uma localização, fazer o que você falou ali, a arquitetura da felicidade. E alguns pilares, Jefferson, que eu tenho trabalhado muito com essa galera. Gestão financeira, gestão de pessoas, marketing, vendas, negociação, liderança, a educação financeira. É um conjunto que muitas vezes você não vê numa formação superior, mas são habilidades que você precisa desenvolver, além de superar o seu interior. Esses obstáculos que eu tenho, eles não vão me vencer. A quantidade de horas dormida não vai me vencer. A minha finanças não vai me vencer. O meu concurso público não vai me vencer. Eu estou caminhando rumo ao meu É o destino. meu objetivo, destino. Direção mais importante do que velocidade. E chega para contar uma história de vencedor que a gente conhece de perto. Eu não sei se eu interrompi o Jefferson. Não, interrompeu, com certeza. Tá. Mas eu nem sei onde ele estava também. Mas de aproveitar que interrompeu, tem um comentário para fazer. Porque eu também conheço o Jefferson, já tem muito tempo, né, Jefferson? A gente conheceu em 2016. E é muito legal ver essa transformação, né? Que se a gente olhar aquelas primeiras fotos que você era muito novo e eu também, né? Magro. Nossa, uma diferença muito grande. Eu no ia falar passado. isso, é por isso que Eu também. me valorizou. Só não coloco fotos, porque também eu vou falar de mim, né? Era diferente também. E assim, é muito interessante ver essa mudança, né? É uma coisa muito legal. Porque era aquela pessoa que ficava sem dormir, sem almoçar, não comia nada, porque ficava só de plantão em plantão, né? E tinha que estudar e tinha que trabalhar. E mesmo assim escolhia fazer cursos, estar ali, né? Mesmo em meio a dificuldades, porque ele tinha um propósito final, né? Você sabia o que você queria já desde o início. E fazia isso por quê? Porque na faculdade ia te ajudar, no estágio ia te ajudar. Você foi um destaque ali no meio dos estágios, né? Quando você estava na faculdade, já inspirava seus colegas de faculdade para depois você se formar, inspirar, fazer, né? Contatos, né? Com pessoas do curso que você não conhecia, Isso. inspirar aquelas pessoas para virar professor da Métodos na faculdade e também essa inspiração para os colegas. Porque eu não quero falar, mas tá chegando. Eu postei uma foto do Jefferson antes de começar e tá chegando mensagem que as pessoas estão respondendo. Melhor professor do mundo. Mas pode ler. Eu Não, agradeço. tá chegando mesmo. A gente ia gravar esse podcast outro dia, né? Só que a gente teve que adiar. E as meninas já estavam, vai ter com o Jefferson, né? Eu vou assistir, né? Fama, né, Jefferson? Então, aproveitar enquanto eu olho aqui a mensagem, como que é para você essa diferença, né, de uma pessoa que agora, meio às dificuldades, você inspira pessoas. Isso. Você é responsável também pela formação de pessoas, né? E naquele todo processo. Como que isso é para você? Ela é muito gratificante. Primeiro porque eu não esperava chegar tão longe, né? Eu almejava chegar em um lugar, mas não tão longe. Segundo que em toda a minha vida, se tem uma coisa que eu aprendi muito com a minha mãe é ser generoso e ajudar o próximo, porque eu desconheço pessoa com coração mais generoso do que o dela, né? Então eu vivia isso, eu via minha mãe, costumava falar até que ela era boa até demais, né? Que chega a ser boba, mas isso não existe, a bondade não tem limite. E ver que hoje eu inspiro pessoas, né? Recentemente eu tive uma homenagem na faculdade dos meus alunos, que eu até me emocionei, né? Se Já algum chorou aluno, mesmo. Elas me mostraram um vídeo só para mostrar você chorando. se algum aluno estiver assistindo aí, agradeço gigantemente isso aí. Porque Quem diria o Jefferson chorando? Quem diria? Elas me mostraram pra isso. Eu falei, gente, não acredito, cadê? Aqui, Yasmin, a partir desse minuto ele chora. foi o cisco só que caiu no meu olho. Porque saí de onde eu saí, e é interessante que eu uso isso também para estimular os alunos, porque dinheiro eu não tinha. Eu não tinha como pagar esse tanto de formação que eu fiz, porque eu não tinha dinheiro, mas a gente dá um jeito quando a gente quer, né? Eu lembro até do plano capacitação aí da Métodos, dividia É o no carnê das Casas boleto, Bahia.
É no o consórcio. cartão, É o Consórcio da Casas Métodos Bahia, de é Capacitação. o carnê. no boleto, no cartão, trabalhava, fazia hora extra de plantão no hospital para pagar as formações, porque eu tinha um objetivo. E porque eu queria, eu sabia que depois valeria a pena, né? Não é porque eu estou aqui falando com vocês, não é porque hoje eu sou professor da Métodos, mas o papel da Métodos aqui na região foi muito importante porque já é difícil fazer cursos aqui, quando a gente fala financeiramente, de tempo, de cansaço. Mas se não fosse a Métodos aqui, a gente teria que ir para fora, mais perto seria BH, né, para fazer BH, São Paulo, que eram os polos que tinham essas formações, principalmente as formações que eu queria fazer, né? E, e estando ali fazendo essas formações, conhecendo pessoas, vendo que, poxa, tem como fazer. A gente vai trabalhando, o dinheiro chega. Então, assim, dificuldade financeira é do início ao fim dessa trajetória minha eu tive, né? Até recentemente, né? Hoje eu tenho uma flexibilidade, né? Hoje eu já estou mais acomodado financeiramente, né? Não tenho tanta dificuldade. E hoje eu vejo assim, poxa, de onde eu saí para onde eu tô hoje, estando desse jeito, conseguindo ajudar pessoas, conseguindo inspirar pessoas, todas as dificuldades que eu passei. Então eu quero que as pessoas que eu tenho contato saibam disso e que elas podem fazer também, né? E o interessante das mensagens, só eu falo demais, né? O interessante das Tá mensagens disputado, Jefferson. Não preocupa, não, que tá assim, todo mundo querendo falar. é que é uma coisa que hoje me deixa satisfeito com o que eu fiz e que eu quero que outras pessoas passem por isso, que eu saí de uma família humilde, de uma cidade onde pouco conversava até com os meus colegas, vizinhos e tudo. Era um completo desconhecido. E hoje o meu nome foi parar já no norte, no Na nordeste. Bahia você é Eu famoso. recebo mensagem na Bahia, a galera lá gosta muito de mim, eu também gosto muito deles, né? Pessoas extremamente simpáticas. Hoje eu recebo mensagem de colega de Sergipe, que eu nem tinha noção de onde ficava, colegas de fora, professores, até profissionais que eu admirava hoje, já converso assim, já sabem de mim. E isso é muito interessante, porque hoje, quando eu vejo isso, eu paro e penso, se eu tivesse desistido pelo primeiro problema financeiro que eu tive, né? Ô, Jefferson, eu quase vou te atrapalhar, mas você não pode concluir, que eu queria falar algo assim que veio. Pela primeira dificuldade financeira que eu tive, pela primeira dificuldade de cansaço, né? De, poxa, não vou no curso não, estou muito cansado, estou trabalhando, né? Muito. Ou, não tem como pagar, não tem como dar um jeito, né? Além disso, as pessoas que eu inspiro hoje, as pessoas que eu ajudo, as pessoas que hoje eu ensino, né? Eu trabalho como professor, modéstia à parte, eu tento fazer o meu melhor sempre, porque eu quero formar pessoas que vão ter a oportunidade de traçar o mesmo caminho que eu e de ter os resultados que eu tenho hoje ou até melhores. Então, eu me dedico muito na docência também. Então, se eu tivesse desistido, eu também estaria impactando essas pessoas que não saberiam que sou eu, não seriam inspiradas por mim, não estariam ouvindo hoje essa história, né? Então, as dificuldades sempre vão vir para todo mundo, isso é óbvio, mas se a gente desistir na primeira, muita coisa que poderia acontecer vai deixar de acontecer e vai impactar em diversas pessoas. A expectativa de falar, né? Tá tão bom falando ali que eu tô querendo falar, porque conecta, né? Um Mas sentimento com o outro é, ali. É, nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira vez existir. Existir não é opção. Agora, uma frase também que eu falo, ou uma ideia, né? É muito ruim ficar pensando como que seria. Isso. e sim. Agora, e se, né? E Isso. se eu tivesse feito? Agora, quando você decide a ir, você toma essa decisão, você tem que ir da melhor maneira. Da melhor maneira. Tem que se E preparar. penso que foi muito feliz a colocação do título desse podcast de hoje, Ações que Conversam com o Destino, porque muitas pessoas também, às vezes, são incoerentes. Uhum. Falam uma coisa E e fazem fazem Fazem. outra. também. E no mundo do empreendedorismo não é diferente. Olha, eu quero atender um cliente de valor. Isso que você está falando para nós, dessa história construída, olha,
lá atrás. Hoje você já foi pela Metros para Bahia, Bahia, Pará. Pará, né? Minas, Bahia, Pará e Espírito Santo. Uhum. Então lá atrás você talvez não imaginava isso, lá no início da faculdade. Então, alguns detalhes, né, das ações, conversarem com destinos, contribuíram para isso. As pessoas que querem ir para o próximo nível, ela tem que ser coerente. Tem que ser coerente. Elas têm que ter, olha, se eu quero valor, é isso que você está passando, e no sentido da palavra voltada para o empreendedorismo, eu tenho que conversar, fazer, ter ações que vão nessa direção. Cito, Jefferson, algo importantíssimo, mediante a tudo que você falou. Planejamento de carreira. Planeje a sua carreira de tal forma que as suas ações conversam com o seu destino. Isso. Para você também contar a sua história. Ou você conta a sua história, ou conta a história de alguém. Uma coisa que você citou também da sua mãe chama-se lei da semeadura. A Bíblia diz assim, cada um contribua segundo o que tiver proposto no seu coração. Uhum. Se pararmos por aí, a gente volta, né? O que está proposto no seu coração? Aí continua, né? Não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. O que nós temos para dar para as pessoas, para inspirar as pessoas. O empreendedorismo é muito além de técnica. Você vai beneficiar pessoas, como nós falamos anteriormente. Você vai inspirar pessoas. Então, você não vai fazer somente uma entrega clínica. Você está tratando com pessoas. Então, você tem que ver o ser humano como um todo. Como corpo, todo. alma e espírito. É sim necessário você entender de pilares, tal como nós falamos, a gestão, marketing, vendas, você entender da técnica, avaliação, tratamento, raciocínio clínico, mas você tem que entender de pessoas e a primeira pessoa que você tem que entender é você mesmo. Você tem que ser muito bem resolvido com você para não ter tempo perdido no seu travesseiro, na sua cama e concentrar a energia no local certo. Ô Jefferson, esse é o tipo de podcast que eu falei há 20 minutos atrás, né? Que nós estamos que é seu final. E falei também que é o tipo de podcast que vai lembrar, você já se lembra, ele é velho, do Jô Soares, né? Quando ele é velho, ele falou na sua cara que você é velho. Você... velho, tá vendo? Mas aqui a liberdade é extrema. Eu meio que nasci com 60 anos de idade. Como que é o estranho caso de Benjamin Franklin, como é de... Butler. É por aí. Sei lá também. Para nós irmos mesmo para essa etapa, eu estava falando aqui que se fosse o Jô Soares, batia aquele né? Mas vamos fazer um Posso só bate-bola. falar uma coisa rapidão? Por favor. Ó, o pessoal tá Eu vendo quase não que eu tô falei tentando, hoje. né, Jefferson? Eu quase não falei hoje, mesmo. gente. E a Yasmin fica Eu falei Tem pouco. quietinha, é um Pessoal, like. olha só, Deixa eu falar. mas olha que legal, quando o papo tá bom e a gente concentrou resumos da história, né? Senão a gente começava aqui a gente vai conversando. horas a finco, né? Aí vocês estão de prova que eu tô tentando terminar, mas vamos lá. Eu não vou esquecer. Eu vou até esquecer o que eu estava falando. Mas é porque a gente estava falando, né, do processo e tudo mais, do propósito, ações que conversam com o destino, porque uma coisa é você falar, né? Falar, todo mundo fala. Eu vou falar aqui. Prometo que você vai ficar milionário em 2 dias. E aí? Uma coisa é você falar, outra coisa é você ter a banca para sustentar isso, né? Uhum. Eu vou conseguir fazer isso aqui, eu sei fazer esse tratamento, eu vou te ajudar nesse processo. É muito diferente, né? Você falar, de falar e fazer. De você fazer e de você sustentar aquilo que você faz, né? Então, é tudo ações Isso. que conversam com os resultados, né? Eu falo o seguinte, Yasmin, que valor a gente não reivindica. Valor é o que eles falam de você. Isso. Então, eu não reivindico. Eu faço. Eu sou bom. Eu sou ótimo, mas as pessoas falam. Então entra na questão do cliente de relacionamento, por isso tem a indicação. Uhum. Então quando você tem a consciência de que você está no caminho certo, você não reivindica nada. As pessoas manifestam a seu favor. Jefferson,
E é muito legal ver a história do Jefferson e saber que a gente faz parte, né, desse processo e tudo É, mais. claro. E fez acompanhamento. E acompanhar, né, tudo, ver a diferença, isso é muito legal. Eu não vou mostrar. Ah, meu celular tá com o Ricardo lá. Senão eu ia mostrar a mensagem dos Jefferson hoje. Eu ia dar um print aqui, chegar perto da câmera aqui e falar assim: olha aqui. Depois de anos, ainda nós conversamos sobre Sobre isso, empreendedorismo, porque a mentoria ela é contínua. E graças a Deus tem dado certo, né? tem muito, graças a Deus. Em todo o processo, como nós dissemos. Isso é uma bênção. Ô Jefferson, vamos lá. Uma crença e um paradigma que você teve que quebrar. Uma é até difícil, né? Eu tive que quebrar muitas, né? Cita aí. Eu sempre fui, não, eu sou uma pessoa muito analista. Eu gosto de analisar as coisas, gosto das coisas muito certinhas, né? Eu gosto de estudar filosofia, gosto de ler muito, então eu vivia no mundo meio que o mundo ideal, como dizia Platão, né? Nós temos o mundo ideal e o mundo real. Eu queria que as coisas funcionassem daquele jeito. E quando eu fui, né, para a prática e vi que, opa, não é assim, eu tive um primeiro paradigma nem tudo vai ser do jeito que eu acho, do jeito que é correto, do jeito que eu quero, né? Muitas coisas não dependem da minha vontade, né? Mesmo que eu queira mudar, não vai mudar, porque não depende só de mim, depende de coisas que estão extra, são coisas que não dá pra gente mudar. Não estão no seu Não domínio. está no meu alcance, no meu domínio, isso. E a crença também que eu tive que mudar. A principal eu me via como um profissional de saúde que tem a obrigação de oferecer um tratamento, de melhorar o paciente e que ponto final. Mas não, né? Para que a minha intervenção, para que o meu tratamento chegue a mais pessoas, eu tenho que vender também, né? Eu tenho que me divulgar, eu tenho que fazer o meu marketing, apesar que eu não sou tão bom nessa parte, porque eu não sou muito de divulgar o meu trabalho. Se considerar marketing e divulgação, né? Mas tem Isso, outros mas tem meios. outros meios, né? O meu marketing hoje é mais um marketing boca a boca. O meu paciente me indica Pessoal. pessoalmente, né? Um indica para o outro, né? O marketing pessoal. Esse foi um dos principais paradigmas, né? Eu tenho que vender o meu trabalho, eu tenho que mostrar o que eu faço, como eu faço, por que eu faço e por que que é diferente, né? Porque nós não só trabalhamos, né? A gente precisa manter o negócio funcionando. Exato. Aí você passou do empreendedorismo para gestão e é bem interessante isso. Eu quero compartilhar, já que a gente está em liberdade aqui, um paradigma que eu vi do Jefferson e hoje ele conquistou, porque quando você não acessa esse conhecimento, você vai além da técnica, você não imagina que é possível. Nós estávamos no Teófilo Otoni e falou assim: carro para mim não é importante. Ah, Eu não quero ter carro. Hoje ele tem um carro. é. E aí eu explicando para ele das questões, eu falei, isso é um paradigma, porque ele vai te beneficiar em vários critérios do seu deslocamento, da sua segurança, para sua família, e também, inicialmente, já que ele contou a história, quanto que ele almejava cobrar e ganhar. Eu falei, poxa, ô Jefferson, não se trata desse contexto. Muitas pessoas serão impactadas você se promovendo, né? E hoje tem sido, fez isso, não sei se você lembra, nós estávamos na avenida, atravessando a avenida, eu lembro certinho, memória fotográfica, nós conversando sobre isso, sobre essa questão de paradigma. Pergunta que eu faço, não preciso falar valores. Jefferson, em relação ao seu primeiro salário, lá atrás, seu início, Uhum. para para hoje, depois que você empreendeu e se encontra no estágio bom, depois que você foi mentorado, depois que você buscou conhecimento sobre empreendedorismo, primeiro salário que você teve lá atrás, para hoje multiplicou quantas vezes? Mais de 10 vezes. Mais de 10 vezes. É até interessante que assim, essa parte que você falou do carro, né? Eu nunca fui uma pessoa que, por eu ter a minha origem, tudo, eu nunca almejei ganhar dinheiro, né? O que eu queria eu quero trabalhar dessa forma, eu quero ajudar as pessoas que eu quero ajudar e viver confortavelmente, mas não que eu precisasse ganhar muito dinheiro, ter carro do ano, luxo, essas coisas, nunca foi o meu pensamento e o dinheiro é consequência de um trabalho bem feito, né? De um trabalho técnico e bem gerido.
Hoje eu ganho mais de 10 vezes mais do que eu ganhava antes, né? E o principal disso é que eu nem chamo de salário, né? Porque o salário é você trabalhar, no fim do mês alguém te paga, né? Hoje eu sou dono do meu tempo, além do dinheiro. Eu posso viajar tranquilamente, tirar férias, que coisa que eu passei anos sem fazer, né? Minha família mora em Araxá, eu posso sair daqui, fico de férias da faculdade, né? Entra o recesso escolar, eu fico um mês, 2 meses lá em Araxá ou viajando tranquilamente, porque eu sei que eu vou retornar e vou recuperar o dinheiro gasto muito, muito rápido, graças a Deus, né? Então o ganho financeiro aumentou exponencialmente, né, com isso. Empreender, então, vai de encontro ao que nós falamos e você acabou de falar. Liberdade financeira, Liberdade financeira, geográfica geográfica e o E tempo. tem. e tempo, que é o principal. Tempo, né? Eu posso fazer meus horários, né? Eu continuo trabalhando muito, mas é porque eu gosto de trabalhar muito. Eu tenho minhas funções na faculdade que eu resolvi pegar. Mas se, por exemplo, se eu quiser tirar um fim de semana só para descansar, ou se eu quiser parar no meio da semana para descansar, eu simplesmente não marco paciente no consultório e eu tenho essa liberdade porque hoje financeiramente me permite. Não é mágica, é Não é processo, mágica, é Não é difícil. fácil, mas é É, possível. né? não é Não é fácil, fácil, mas é possível. não é da noite para o dia. Para Isso. A gente, O começar, negócio é estar e a preparado. exige gente, a sacrifício. gente está contando resultados. Falando de resultados, focamos no processo das ações que conversam com o destino. E agora, finalmente, Jefferson. Não, uma pergunta final. Jefferson, Liga lá. Não, eu tô achando que é brincadeira. ele fica me gongando. Não, uai, porque ele já falou que ele, quando ele começou, ele já sabia tudo que ele ia fazer. A minha pergunta é muito simples. Você já sabe qual que vai ser seu próximo passo? Meu próximo passo, É. já expandir meu negócio, é o próximo passo, né? Hoje eu estou na linha de consultório, né? Eu tenho um plano de negócios na cabeça ainda, não vou falar aqui porque ainda é algo a ser esboçado, mas o próximo passo é expandir meu negócio e ter ainda mais liberdade de tempo e financeira. Jefferson, primeiro ponto, nós temos um grupo de pessoas que não empreendem, vão ter que romper com medo, com mudar a mentalidade, como nós falamos, e para avançar para o próximo nível, e eles vão definir o próximo nível. Sim, Quando você já tem um negócio próprio, tem que ter novas rupturas sim. para avançar. Aí se trata da multiplicação dos resultados, que faz parte do empreendedorismo. Nós temos agora, você está sabendo, já foi divulgado, o método Mente Sábia. Que Uhum. interessante, hein? Para nós falarmos, veio agora com a frase da Yasmin, no método Mente Sábia, empreendendo com princípios, serão 3 dias de imersão, onde nós direcionaremos todo o aprendizado para que você mude a mentalidade, rompa com o passado, rompa com medo, avance para o próximo nível e tome essa decisão. Tudo isso que nós contamos, todo o processo de mentoria, da multiplicação de resultados vai estar no Mente Sábia. E tudo isso pra quê? Para você contar a sua história e não contar a história do Jefferson. Isso. Você também vai contar a sua história. Jefferson, dica final mesmo para a galera, deixa rapidinho aí, nós estamos finalizando pelo qual vez? Acho que já é a Eu vou quarta ficar vez até que a gente calada. tá finalizando. Já. Você tá E tem vendo. assunto para falar. Eu tô sendo repreendida. A Tô ficando dica, triste. a dica que eu dou, né, tenha vontade de fazer, mas a vontade por si só, ela não é o suficiente, né? Eu quero, eu quero, eu quero. Todo mundo diz todo dia, a gente acorda falando e dorme falando, mas sacrifique-se, né? Hoje pode não estar bom, amanhã vai ter momentos que não vai estar bom, mas quando você chegar no resultado que você almeja, você vai olhar para trás e vai pensar: eu venci e podem vir as etapas que vierem que eu vou vencer também, né? Não deixe só na vontade, faça de verdade, E faça da maneira correta. da maneira correta, né? E eu decida contar a sua história, ou você conta a sua história, ou conta a história de alguém. Nós queremos você aqui também no nosso podcast Empreendedorismo com Princípios, contando a sua história. Yasmin, frase final, algo? Posso falar? Pode, fale a frase final, Yasmin. Eu até me perdi. Não, não é fácil, mas é possível. Acredite no processo.
E é isso. Isso. Que ótimo. Jefferson, prazerão estar com você. História muito boa, muito rica, gostosa de escutar. Falamos novamente, teria horas de história, nós estamos aqui. Ricardo está nos dando ali um apoio todo para que isso aconteça. Ô, Ricardo, encerra com nós aqui, tem jeito? O pessoal fica falando assim, qual a voz do Ricardo? Eu já falei com ele. Tá igual o A Lombardi gente do devia filme. fazer um dia podcast Só a voz que aparece. com o Ricardo para ele contar a história que ele estava contando pra gente. Não, nós vamos fazer um podcast com ele aqui. Só as histórias do Ricardo. Isso. Gente, mais uma vez, para fazer esse encerramento, está aqui conosco. Eu gosto de trazê-lo sempre aqui, que ele participa. Ricardo, frase final para a galera, Ricardo. Acreditar no processo. Ótimo! Fala inglês. Believe to process. Ó, Esse é o Ricardo que nos dá toda a assessoria, faz parte aqui do empreendedorismo com princípio, toda essa qualidade que vocês veem. Obrigado, Ricardo, por aparecer também. Obrigado, Jefferson e Yasmin. E até o próximo episódio. Tá aqui, né? Tá aqui. E até o próximo episódio, Empreendedorismo com princípio. Deus abençoe a todos e até mais. até mais. Obrigado.